temos Luca Bassani, infelizmente sempre nesse momento com notícias trágicas vindas do Oriente Médio. Os ataques de Israel no Líbano deixaram mais uma vítima brasileira. Uma adolescente de 16 anos morreu durante o bombardeio no Vale do Bekaa. Vamos acionar agora o melhor correspondente internacional do país, Luca Bassani. Luca Bassani, o Itamaraty já se manifestou sobre esta segunda morte de brasileiros. Eu quero te ouvir, o Diego Tavares quer te ouvir, nossos debatedores aqui querem te ouvir. Já se manifestou sim, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. É a segunda vítima brasileira e o segundo adolescente que morre durante os últimos 2 dias dentro desta guerra que acontece agora no sul do Líbano e no norte de Israel. Ontem foi um jovem de 15 anos e hoje uma jovem de 16 anos. As falas do Itamaraty foram muito parecidas em ambos os casos. Nós vemos que eles disseram que estão dando todo o respaldo necessário para a família desses cidadãos brasileiros e que repudiam veementemente todos os bombardeios israelenses que acontecem em áreas densamente povoadas do sul do Líbano. Inclusive, nós vemos que ao longo desta sexta-feira, mais bombardeios aconteceram também no Vale do Bekaa e tantos outros em Beirute, numa operação que as forças de defesa de Israel chamaram de essencial para atingir a central do Hezbollah, para tentar atingir o líder do grupo, Hassan Nasrallah. Inclusive, o premier Benjamin Netanyahu disse que, apesar das operações militares continuarem no Líbano, o país não desistirá de qualquer esforço de negociação e, por isso, nós vemos que há muitas pessoas envolvidas nesse caso, tanto os Estados Unidos, o presidente francês Emmanuel Macron e países árabes mais moderados, como é o caso da Jordânia, do Egito e também dos Emirados Árabes Unidos. Hoje, Netanyahu falou à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, dizendo que o objetivo desses grupos terroristas, chamando nominalmente o Hezbollah e o Hamas, simplesmente erradicar com a civilização israelense, com o povo judeu naquela localidade, e que a sua obrigação é continuar lutando pelos seus cidadãos e acabar com todas as farsas montadas. Nós separamos, inclusive, um trecho da fala de Netanyahu na Assembleia da ONU. Vamos acompanhar. I didn't intend to come here this year. Eu não pretendia vir aqui esse ano. Meu país está em guerra, lutando pela própria vida. Mas depois que ouvi as mentiras e calúnias sobre o meu país por muitas pessoas que discursaram nesse púlpito, eu decidi vir aqui e passar tudo a limpo. Tudo o que precisa acontecer é o Hamas se render, baixar as armas e liberar todos os reféns. Mas se eles não fizerem isso, vamos lutar até a vitória. Nesta semana, o exército de Israel destruiu uma boa parte dos foguetes do Hezbollah, que eles construíram com 3 décadas de financiamento do Irã. Nós abatemos comandantes militares do primeiro escalão que derramaram não apenas sangue israelense, mas sangue americano e francês também. E aí abatemos os seus substitutos. E os substitutos dos substitutos. Vamos continuar degradando o Hezbollah até atingir todos os nossos objetivos. Exatamente nesse sentido, nós vemos que Netanyahu ele fala abertamente para os aliados de Israel, ao mesmo tempo em que, durante a sua fala, tantos países considerados hostis e tantas outras nações que criticaram a postura de Israel durante os últimos meses, quase um ano, considerando que a guerra completará um ano na semana que vem, deixaram o recinto. Foi o caso do Brasil. A missão diplomática do Brasil na ONU deixou o recinto no intervalo da saída do líder do Paquistão, que falou antes de Netanyahu, e a volta do líder de Barbados, que falou depois. Ou seja, não foi uma atitude daquelas que nós vemos acontecer corriqueiramente e ficaram famosas na Assembleia Geral das Nações Unidas durante a Guerra Fria, quando um líder de um determinado país sobe ao púlpito, outros deixam o recinto naquele momento em protesto. Os brasileiros deixaram no intervalo, portanto não ficou tão evidente, mas foi o único discurso do dia que a comitiva brasileira não escutou. Isso segue muito a linha do presidente Lula e também do assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim, que sempre são muito críticos à postura adotada por Israel na guerra, tanto em Gaza como agora também no Líbano.
Tudo indica que durante as próximas semanas, Capês, essa guerra tende a se desenrolar, assim como foi a guerra na faixa de Gaza, com muitas mortes, muitos bombardeios, ao mesmo tempo em que há muitos países tentando fazer com que esses diversos beligerantes possam chegar a um acordo. Muito provavelmente isso não aconteça de maneira imediata, já que Israel acredita que essa seja uma oportunidade única para, de fato, tornar o seu país mais seguro, seja na fronteira sul, eliminando o Hamas, seja na fronteira norte, eliminando o Hezbollah. Lembrando que são grupos muito diferentes no seu poder de fogo, na quantidade de homens e também na sua ideologia, dado que um é sunita e o outro é xiita. Lucas, você pontuou bem, a delegação brasileira não compareceu, ao discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E isso é visto como um ato de hostilidade diplomática. Como isso repercutiu? Teve alguma repercussão já dos Estados Unidos? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou a fazer algum comentário? Essa ausência foi motivada pela morte dos adolescentes brasileiros ou pelo protesto em geral quanto à ação de Israel? Como é que está esse clima em geral? Se você ouviu alguma coisa quanto à repercussão, Porque o Brasil sempre teve uma diplomacia equilibrada e, de repente, embora, claro, que seja digno de censura tanto as ações do grupo terrorista Hamas, do Hezbollah, quanto alguns excessos que estamos vendo nessa resposta operacional de Israel. Mas como é que está essa questão da diplomacia aí? Como repercutiu, impactou esse ato abrupto e não comum da diplomacia brasileira? Pois é, Capês, na diplomacia, principalmente na Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um evento que acontece todos os anos no mês de setembro, o momento em que uma certa delegação deixa o recinto, ele é fundamental. Se quando o chefe de Estado ou governo de determinado país já está presente no púlpito, essa delegação deixa o recinto com ele já presente, isso é um ato de repúdio, um ato de protesto muito grande. É exemplo de vários episódios que aconteceram durante a Guerra Fria, quando falavam líderes ocidentais e a comitiva soviética, a comitiva de Cuba deixavam o recinto, assim também como os Estados Unidos e países ocidentais faziam quando havia alguém do bloco socialista. No caso brasileiro em questão foi no intervalo, quando há aquela pausa para água, se assim podemos dizer, saindo o líder do Paquistão e chegando Netanyahu, portanto havia aí 5 minutos de pausa, foi quando a comitiva brasileira deixou a sala principal e não escutou o discurso de Netanyahu, ou seja, não foi um ato de protesto tão enfático, tão veemente, mas obviamente por ter sido o único discurso que a comitiva não escutou durante essa sexta-feira, deixa bastante clara a posição do Brasil contrária à estratégia adotada por Israel, tanto na faixa de Gaza quanto agora no Líbano, que vitimou 2 cidadãos brasileiros. Um aí de Foz do Iguaçu, o jovem que morreu ontem de 15 anos, e a moça de 16 anos que morreu hoje de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Eu acredito que durante os próximos dias, o assessor especial Celso Amorim, assim também como o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele deva se pronunciar a respeito disso para o Brasil novamente tentar essa posição de mediação. Lembrando que naquele momento o Brasil já tentou ocupar esse lugar, mas devido a algumas falas do presidente Lula, comparando as atitudes de Israel com o regime nazista, do Holocausto, isso acabou fazendo com que o Brasil não tivesse mais posição de imparcialidade para mediar essas negociações e acabasse sendo esquecido, pelo menos a priori. Vamos ver como isso se desenrolará durante as próximas semanas. Lembrando que não foi só o Brasil que fez isso de deixar o recinto durante a fala de Netanyahu, tantos outros países, grande parte deles muçulmanos, também escolheram essa alternativa para mostrar o seu repúdio ao líder israelense. Muito bem. Luca, tem mais alguma coisa aí com relação à China, alguma questão que você queira abordar? Por favor, traz para a gente. Sim, acho que é relevante nesse contexto da Assembleia Geral, Capês, mencionar que o Brasil e a China têm um plano que está sendo entregue para vários países europeus e também para os Estados Unidos para tentar convocar uma aliança e terminar a guerra no leste europeu, terminar a guerra da Ucrânia. Esse plano da China de 10, alguns planos desses de 15 pontos já foi apresentado por várias ocasiões, mas nunca conseguiu chegar em um consenso, dado que a China ela é muito vaga naqueles critérios que ela coloca e também não condena de maneira veemente a invasão da fronteira internacionalmente reconhecida pertencente à Ucrânia por parte da Rússia.
muitos acreditam que, de fato, o Brasil, por ser um dos líderes do Sul global, possa ter uma voz importante a ser escutada, mas que essa liderança já foi tomada automaticamente pela China e pela Índia, e o Brasil, por seu tamanho, tanto no aspecto populacional, econômico e principalmente bélico, não sendo uma potência nuclear, não teria o assento à mesa quanto às outras nações que vão acabar decidindo o futuro da Ucrânia e de tantas outras nações que estão divididas por guerras. Então, há essa iniciativa do presidente Lula, lembrando que houve já diversos convites por parte de Volodymyr Zelensky para que Lula e Celso Amorim visitassem a Ucrânia, visitassem Kiev, algo que até agora não foi atendido, mas há sempre a esperança de que o diálogo possa resolver essa crise de mais de 2 anos e meio durante o médio e longo prazo. Muito bem, que há esperança, mas não expectativa, não é, Luca? Infelizmente. Muito obrigado pela sua participação.